Estamos refletindo ao longo dessa semana sobre esse período de quaresma e quarentena, olhando para Jesus, vendo quem Ele é e o que Ele significa para nós nesse tempo que se aproxima da Páscoa. Hoje eu gostaria de olhar com vocês sobre um tema que muitas vezes eu tenho me perguntado. Será mesmo que Deus só age no positivo? Muitas vezes pensamos em avaliar a vontade de Deus para a nossa vida, se as coisas dão certo, se a gente tem sucesso, se a gente prospera, se a gente cresce, se a gente avança. E às vezes olhamos e fazemos disso um critério para entendermos a direção de Deus para a nossa vida. Será que Deus age no negativo? Será que nós podemos olhar para a nossa vida e pensar, poxa, de repente isso aconteceu e Deus está querendo nos dizer e ensinar alguma coisa? Eu gostaria de olhar com vocês uma história que acontece no Evangelho de João, capítulo 9, que fala o seguinte: ao passar, Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. É interessante. Aqui Jesus e os discípulos trabalham com uma concepção que muitas vezes nós trabalhamos, que é sobre a lógica de causa e efeito. Eles olham para essa situação e concluem, bem, se esse homem está passando por essa situação, certamente aconteceu, teve uma causa. E a lógica é que ele está sofrendo a penalidade daquilo que aconteceu. Por isso, ele está colhendo o fruto daquilo que foi plantado. Ou o fruto que foi plantado pelos seus pais ou por ele mesmo. É interessante que muitas vezes nós pensamos assim a respeito de Deus. Olhamos para a situação da nossa vida e pensamos, porque eu tenho agido dessa forma, Deus me abençoa, ou porque Deus tem me abençoado, essa é a vontade de Deus. E retribuímos tudo aquilo que supostamente é ruim para a nossa vida, como um atributo do próprio diabo em nossa vida, ou do mal que há no mundo, ou da vida que não sorri para nós mesmos. Mas quando os discípulos perguntam para Jesus, quem é que pecou, se foi os pais ou se foi eles? Os discípulos, na verdade, estão simplificando a maneira como nós enxergamos a vida. A maneira como nós enxergamos a vida não é tão simples. A vida não é baseada só em causa e efeito. Existe uma realidade invisível que nós não conhecemos e que é muito mais complexa e muito mais profunda. Mas o que Jesus ele diz para os seus discípulos é, olha, essa lógica que vocês usam, ela não está correta. Não foi nem ele que pecou e nem os seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Parafraseando Jesus, nós poderíamos dizer que uma outra resposta possível aqui é que Jesus diz, olha, se a vida lhe dá 2 limões, é possível fazer uma limonada. Muitas vezes nós tentamos achar a resposta para perguntas que não têm resposta. A pergunta é, por que esse homem nasceu cego? O que aconteceu na sua vida? Por que as coisas estavam indo daquele jeito? E Jesus diz para esses discípulos, e quer nos ensinar também, que o foco não deve ser na pergunta sem resposta, mas a partir da perspectiva dessa realidade que está posta, o que nós fizemos com ela. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, nesse momento a realidade é muito mais complexa do que nós podemos explicar. Então, em vez de ficarmos procurando a resposta de uma pergunta, que nós não teremos essa resposta, é o que nós podemos fazer diante do fato que está à nossa frente. E aí nós podemos olhar, por exemplo, de Jesus, para que Jesus ele transforma maldição em bênção. Jesus transforma o fracasso numa possível vitória.
Jesus transforma a desgraça em olhares em que a gente pode ver e ter esperança diante de tal situação. Aquele homem foi curado da sua cegueira, mas não foi curado da sua cegueira porque ele havia sido um pecador e por isso Deus havia castigado. Mas a transformação que Jesus causou na vida desse homem é o que fez toda a diferença. Então nós não precisamos ser tão fatalistas com a nossa vida, como nós estamos olhando para ela e diante das desgraças que estão à nossa volta. Mas a pergunta é, diante do que está posto, como nós podemos deixar Deus agir em nossa vida? Como nós podemos permitir que Deus opere a partir daquilo que estamos vivendo e da maneira como estamos vivendo? E a transformação que vai acontecer é aquilo que o próprio Jesus disse, que é para que a glória de Deus seja manifesta. A glória de Deus será manifestada na transformação que nós permitimos que Deus faça em nossas vidas, a partir da realidade que nós vivemos, para aquilo que nós iremos nos transformar a partir do seu toque em nossa vida. Queria convidar você a orar. Querido e bondoso Deus, nos ajude, Senhor, a descansar de que a vida é muito mais complexa do que nós imaginamos. Que a realidade que está posta diante de nós, ela não trabalha só pela causa e o efeito. E que o Senhor não age conosco segundo a maneira como nós merecemos, mas o Senhor age conosco com a sua bondosa graça, com o seu poderoso amor em nossas vidas. E o Senhor faz chover sobre justos e injustos. O Senhor faz o sol nascer para todos. Então, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a olharmos para a nossa vida e não nos vitimizar diante das circunstâncias que nos assolam, mas que a gente possa olhar com esperança, percebendo aquilo que o Senhor quer fazer a partir da realidade que nós estamos vivendo. Cuida de nós, fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus lhe dê um excelente dia e que você possa olhar para a graça que há na sua vida. Que Deus quer transformar algo que talvez aos seus olhos ainda não é belo, ainda não é bonito, em algo maravilhoso. Que Deus abençoe.